presidente trouxe alguns brindes aqui para mostrar aos sócios Premier a camisa do Ceará, ó, novo modelo de uniforme que está sendo usado no Campeonato Brasileiro. E também a revista do clube, a revista oficial, produtos oficiais. Aqui tem uma caneca do Ceará, ó, campeão cearense de 2011. Isso é muito comum nos clubes do exterior, né? Você vender a sua marca aqui, a revista do Ceará. Fernando Henrique na cara. O Fernando Henrique, que acertou, né? Acertou bem no Ceará. Ele tá fazendo uma boa competição, está num bom momento. Em 2014, o ano da Copa, dia 2 de junho, se eu não estou equivocado, o Ceará completa 100 anos, né? Exatamente no mês que começa a Copa. A Copa deve começar dia 13 de junho. E o Ceará, Dia 2 é o nosso 11 aniversário. dias antes, vai completar o seu centenário, e o Castelão é um dos estádios oficiais da Copa do Mundo. A Copa foi feita para a gente, para o Ceará. E o presidente vai deixar esses brindes com a gente em breve. O sócio pode acompanhar no nosso site. A gente vai fazer promoções para sortear esses brindes que o presidente Evandro Leitão está trazendo para a gente. Tem a camisa da campanha, o presidente pode até mostrar, né? O Ceará, Sou Mais Ceará, o torcedor oficial, já tem 13 mil, né, sócios adimplentes, né? Nós temos 13 mil sócios adimplentes, né? Isso aqui são produtos que nós distribuímos para os nossos torcedores oficiais. Camisa, tem caneco, tem revista. Quantas lojas tem lá em Fortaleza já vendendo produtos oficiais? Lojas do Ceará? 3. Nós Três temos lojas? 3 lojas, uma no clube e 2 situadas em bairros já um tanto quanto distantes lá do clube, mas... Uma oficial do clube e 2 franqueadas, no Exatamente. Olha, São bacana 2 franqueadas. isso, E nós temos pedidos de pessoas que se interessam por franquias, mas tudo a gente tem que analisar. Tem que pensar em abrir logo um em São Paulo, que é a colônia nordestina do muito estado grande do Ceará. lá, muito grande. A revista bonita, ó. Ajudando a Papel construir bonito. aquele monstro. Olha revista- os gramados do vovozão aqui, ó. Seu Chico, né? O seu Chico é um dos funcionários que nós temos, que já tem mais de 30 anos no clube. E ele tem um carinho muito grande por esse campo, né? Tem até surf aqui, ó, bodyboarding, né? Tirando onda. Isso é uma menina que torce Ceará e a gente patrocina lá. A gente ajuda. Patrocina não, ajuda. E ela... Bacana. Mas Investe em outros esportes o Ceará, presidente? Não, ainda não. A tendência que tem... Nós temos Com essa Olimpíada aí no Rio de Janeiro, Olimpíada do Brasil, né? No Rio é sede, mas a Olimpíada do Brasil. O Ceará, antes de assumirmos, nós assumirmos, o Ceará, ele participava do Campeonato Cearense de Futsal. E quando nós entramos, eu não tinha dinheiro nem para o futebol profissional, imagine para o amador, nem para futsal. Aí eu digo, não, vamos nos organizar, depois de nós tivermos, a casa estiver arrumada, a tendência que tem, se Deus quiser, a partir do próximo ano, a gente começar a ir para outros esportes. E quem sabe, o futsal, eu sou oriundo, eu me meti a jogar salão, né? Metido, né? Que nunca joguei nada. No tempo que era salão, né? Era futebol de salão. E a tendência que tem no ano que vem, quem sabe a gente entra no salão. Presidente, vamos abrir espaço para as perguntas dos sócios, né? Os sócios Premier. Umas perguntas aqui, ó. O Gonçalo Jânio de Petrópolis pergunta: visando a Copa Sul-Americana, o Vozão pensa em reforços, principalmente ele já está pedindo um lateral direito também. O senhor falou no lateral esquerdo, ele já não está satisfeito. E o ataque, lateral direito, vem algum reforço, não? Concordo, nós estamos atrás e vendo alguns reforços para trazer. Talvez também venha no lateral direito, mas isso tudo com calma. O torcedor ele tem essa ânsia, né, de a gente contratar. Algum nome aí que o senhor possa revelar? Não, no momento não. Nós temos uma filosofia que nós implantamos desde o início, quando nós entramos, só divulgar depois tiver assinado. Nós, num passado recente, a gente teve muitos problemas, que anunciava o jogador pegava, não vinha, acertava com outro clube e a gente ficava com a cara de tacho, né? Então a gente prefere só anunciar realmente depois. Presidente, também sobre reforços, a Ariane Guimarães de Albuquerque, de Paulista, Pernambuco, por que vocês não fazem ou criam uma parceria entre os times nordestinos para conseguir, por empréstimo ou adquirir jogadores
para que os clubes possam chegar mais fortes no Campeonato Brasileiro da Série A. Ela fala de uma parceria de clubes do Nordeste e buscar muitos jogadores fora. Porque se for essa parceria, se for a nível aqui de Brasil, os clubes do eixo Rio, São Paulo, Sul e Sudeste, eles vão querer, o que eles vão querer, sendo bem claro, é botar garotos no nosso clube. É pegar os garotos que estouraram na base, botar pra gente e essas futuras apostas ver o que é que vai dar. E pra gente isso não é bom. Então, pra gente o ideal, pra gente não, pra qualquer clube de futebol, o ideal é você formar o seu próprio jogador. E aí eu já entro num item, né, num eixo, onde nós estamos tentando refazer nossa... Tentando não, já estamos refazendo a nossa categoria de base. Quando nós assumimos, estava terceirizada, hoje é do clube. Ano passado tivemos um belíssimo ano, onde nós fizemos uma boa competição na nossa base, vencemos praticamente tudo. Esse ano iniciamos de uma forma não muito boa, mas ainda temos aí o segundo semestre para nos recuperarmos e realmente formarmos jogadores. Porque o ideal não é fazermos parceria. Parceria é sempre bem-vinda, mas depende da parceria. Agora, o ideal é nós realmente formarmos os nossos próprios... Souza Carvalho, de Fortaleza, ele pergunta: presidente Evandro, todos sabemos das limitações do Ceará, mas até quando o Ceará continuará com esse discurso de time cauteloso, sempre afirmando que a briga para permanecer na Série A? Não seria mais motivador, desafiador, ter como meta objetivos maiores, como uma vaga na Sul-Americana do ano que vem também, ou a Libertadores? O Alexandre pergunta ao senhor, Souza Carvalho de Fortaleza. E o Alexandre, ele deve, se ele acompanhar o futebol, ele deve ver que o nosso discurso, ano passado, nós ficamos no 12º lugar. E aí ele deve se recordar que a nossa meta esse ano é ficar entre os 10 primeiros colocados. Essa é a nossa meta. Agora, não adianta a gente fazer meta onde a meta não seja real e factível. A gente quer fazer meta, mas dentro realmente de uma realidade que não adianta a gente chegar e dizer, não, queremos ser campeões brasileiros, que nós ainda não chegamos a essa, digamos, essa expectativa. Com o passar do tempo, sim. Nós queremos chegar em 2014 num grande clube do futebol brasileiro. Nós ainda temos aí mais 3 anos para nós nos tornarmos não digo um grande clube, mas um clube mais respeitado no futebol brasileiro. O Márcio Flávio de Oliveira, presidente, nessa linha ele pergunta sobre investimentos. Ele é de Fortaleza também. Márcio Flávio de Oliveira, ele pergunta: presidente, como andam as negociações com o atual ou futuro patrocinador Master? E quais as perspectivas para um contrato melhor para o clube? E se tem alguma novidade de contratação para embalar de vez o nosso Vozão, agora e sempre Vozão? Ótimo. Com relação à contratação, a gente já falou aqui, né? Ou seja, não falou. Tá faltando dar um nome. Com relação a contrato Nem Master... uma pistazinha aí? Qual é o clube atual? Com relação a contrato Master, o nosso atual, o então patrocinador, nós não renovamos o contrato. Na realidade, ele não renovou conosco o contrato. Por uma estratégia de mercado, ele preferiu não renovar. E nós estamos conversando com mais duas empresas para ver se a gente consegue finalizar e serem nosso patrocinador. Quanto custa um patrocínio Master do Ceará? Master? Por ano. Aproximadamente, por ano? Aproximadamente de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Por ano? Por ano. Isso dá uma faixa aí de... Entre 150 e 200. Entre 150 e 200. 180, 170, por aí. Tá. Presidente, quando entrou no futebol, no futebol não, quando assumiu a presidência, porque ele tinha sido diretor durante 2 anos, tinha um discurso muito forte, muito incisivo, de que jamais iria permitir que se usasse o clube como trampolim político. E 2 anos depois saiu candidato a deputado estadual. O que mudou? O que aconteceu para o discurso mudar de forma tão incisiva? O amadurecimento da gente, né? A gente diz besteira, todo mundo diz besteira. E eu naquela época, tinha um contexto quando eu falei isso. Naquela época o clube vinha de uma turbulência muito grande, onde nós tínhamos um ex-presidente, o qual eu fui diretor de futebol dele, e houve muitos problemas, aconteceram muitos problemas, onde ele terminou sendo eleito, e as pessoas criticaram bastante, que quando ele foi eleito, ele foi para Brasília, e terminou deixando um clube um pouquinho assim à margem. E ali, quando nós assumimos, naquela época nós tivemos uma ruptura
com a presidência, saímos. E quando nós assumimos, realmente eu disse aquilo. E digo o quê? Nós, posteriormente, nós nos candidatamos, né? Nós nos candidatamos a deputado estadual e tivemos até uma votação expressiva, não fomos eleitos, ficamos na segunda suplência. E eu vejo o seguinte, que um clube de futebol, você tem que ter uma das duas coisas. Ou você tem uma boa articulação política, uma boa penetração política, onde você possa realmente conhecer os meandros da política e não só conhecer umas pessoas, você ter ajuda, ou você tem uma condição financeira, uma boa condição financeira. Eu não tinha nenhuma coisa nem outra. Nem eu tinha uma condição financeira boa e nem eu tampouco tinha penetração política. E daí a nossa intenção de nós nos candidatarmos, e acho até, já disse, que o Ceará tem que lançar candidato mesmo a todas as instâncias, se for vereador, a deputado estadual, deputado federal, seja o que for, nós temos que realmente lançar, certo? Não para tentar, de alguma forma, se beneficiar. Eu, graças a Deus, eu não tenho essa necessidade, essa coisa de tentar, de alguma forma, me beneficiar, tirar algum proveito para mim. Mas qual é a utilidade prática do clube ter representação política? Você tem que ter, todos os segmentos têm que ter representação política. E o esporte não pode estar à margem desse processo. O esporte tem que ter sua representação política e pessoas que ajudem o esporte. Aqui no Rio nós temos, salvo engano, o Roberto Dinamite deputado, né? Deputado. Então tem que ter pessoas que olhem para o esporte, não apenas para o seu clube, mas pessoas que olhem para o esporte e também para o seu clube. Você tem que ter, todos os segmentos da vida você tem que ter representantes. E nós estamos à margem lá, nós não temos nenhum representante. Nós temos que ter representantes, pessoas sérias, pessoas decentes, comprometidas com o esporte, comprometidas realmente com a causa. E por isso que nós nos candidatamos. Em 2014, como mudou o patamar do clube? A gente fez uma pergunta lá no início, querendo saber sobre se o Ceará está preparado, né, para esse novo momento. E aí, pensando até 2014, pensando no ano do centenário, levando o Ceará até, permanecendo na primeira divisão e levando o Ceará até o ano do centenário. A meta, realmente, você falou sobre traçar metas que possam ser cumpridas. Mas o senhor acha, né, como presidente do clube, e à frente do clube até lá, a gente não sabe, né, por causa da família e uma série de fatores, mas à frente do clube até lá, acredita que você possa transformar essas metas do Ceará em metas mais ambiciosas, a ponto de colocar o clube numa Libertadores e brigar numa parte de cima do Campeonato Brasileiro? Porque a gente falando sobre patrocínio, sobre dinheiro de televisão, o Ceará ele fica um pouco à parte disso, não recebe o mesmo, a margem de erro é menor. Então, é muito mais complicado para o Ceará se afirmar nessa estrutura que existe hoje. Então, a meta tem como evoluir até esse ponto de time de grandeza, de âmbito nacional, mesmo com esse investimento um pouco abaixo do que... Hoje ainda bastante abaixo, mas um pouco abaixo do que pode acontecer em outros centros de futebol? Tem, nós estamos trabalhando justamente para isso. É difícil, mas nós estamos trabalhando para isso. Trabalhando com inteligência para que nós cheguemos em 2014 conquistando essas metas ano a ano, certo? Esse ano a nossa meta é ficar entre os 10 primeiros colocados e no próximo ano traçaremos novas metas. Todo final do ano a gente faz um repensar, todo final do ano a gente faz um planejamento estratégico do clube e traçando metas para o ano seguinte. E a gente quer chegar em 2014 com o nosso CT, com o nosso centro de treinamento, passa a grandeza de um clube, o fortalecimento dos seus vínculos passa pelo seu centro de treinamento, pelo seu estádio, certo? Pela categoria de base do clube, pela parte administrativa. Eu estou lendo um livro muito engraçado, onde diz o seguinte: a bola não entra por acaso. Eu acho que muitas pessoas já devem ter lido esse livro, do meio do futebol. E eu tive um treinador há uns 4 anos atrás aproximadamente, onde ele dizia o seguinte: se não pagar a lavadeira, a bola, quando chegar aos 45 minutos, a bola vai bater na trave e a gente não faz o gol. Se não pagar a pessoa que cuida do campo, vai chegar aos 45 minutos do segundo tempo, o adversário vem no contra-ataque, vem no ataque, faz um gol de impedimento. É uma justiça divina. Se você não faz acontecer de forma se você organizada. não trabalha direitinho, a bola não entra por acaso, as coisas não acontecem por acaso. E nós queremos chegar até 2014 num nível, num patamar, onde realmente a gente dê orgulho ainda mais para o nosso torcedor e principalmente para o país
fazendo um trabalho sério, fazendo um trabalho decente, fazendo um trabalho transparente e honesto. Eu acho que o futebol ele precisa cada vez mais renovar, principalmente, a mentalidade das pessoas, as ideias das pessoas, aquela coisa de você querer tirar proveito em tudo, principalmente. É outra coisa que eu sempre digo, o nosso jogador, o jogador de futebol, ele já vem de uma estrutura familiar não muito propícia para ele enfrentar a vida, o mundo. E quando ele chega no futebol, ele pega essa estrutura familiar e tem outros problemas que são problemas de interesses. Cada um, o empresário tem um interesse, o dirigente tem um interesse, ele tem um interesse, o treinador da base ali tem um interesse, tá certo? Então, se você não cria, se você não se aproxima, se você não cria estruturas para ir diminuindo, minimizando essa situação, a tendência que tem é você não conseguir formar, a tendência que tem é você não conseguir fortalecer esses vínculos. Presidente, tem perguntas do sócio aqui, até dentro disso que o senhor está falando, encaminhando. Presidente, o Everaldo José Leffer de Lis, de Pouso Redondo, Santa Catarina, ele está atento às coisas que acontecem, né? E uma pergunta semelhante ao Enio Azevedo Fontinelli, de Fortaleza. O Everaldo pergunta: presidente, por que com tantos estados no Nordeste a participação dos times dessa região é tão pequena na primeira divisão? Falta o quê? E o Enio pergunta: temos visto a imensa dificuldade dos times do Norte e do Nordeste em permanecer na primeira divisão. A causa principal, obviamente, é a imensa disparidade orçamentária em relação ao Sul e do Sudeste. Como conseguir abrandar essa disparidade e se a nova modalidade de contratação direta dos clubes para venda de imagem, com foco nos grandes clubes, apresenta essa tendência de agravamento do quadro? Eu acho que você só tem uma forma de você ir mudando esse perfil. É você alocar bem seus recursos, os parcos recursos que nós temos, a gente conseguir alocá-los muito bem. E você ir conseguindo, paulatinamente, você ir conseguindo o seu espaço no mercado. E nós temos clubes como o Goiás, que, digamos, não é um clube da elite, mas o Goiás é um clube que, com o passar do tempo, ele se tornou respeitado no Brasil inteiro. Nós temos clube no Nordeste, como o Vitória da Bahia, que ele, com o trabalho que ele fez, ele conseguiu o seu espaço no futebol brasileiro. Hoje faz parte do Clube dos Três, assim como o Bahia. Nós temos outro clube, Esporte, aqui em Recife, próximo da gente, onde ele também conseguiu esse espaço agora com trabalho. Com trabalho. A pergunta que foi feita, o porquê, né, de ter poucos clubes nordestinos numa Série A, eu vejo que é um conjunto de variáveis. A primeira variável, não resta dúvida, que passa pela questão financeira, talvez a principal. A segunda, a má gestão, a meu ver. A má gestão de dirigentes que muitas vezes não deixam o seu lado torcedor, não deixam o lado da razão se sobrepor ao lado do torcedor, da emoção. Então eu vejo que muitas vezes é o lado da gestão mesmo. Não há administração profissional não há, propriamente dita, né? E eu lhe digo mais, são poucos os clubes de futebol no Nordeste que são realmente profissionais. São poucos. O meu ainda está engatinhando. Você vê que até o Sport e o Bahia, que você citou aí como exemplos, que tem participação maior porque fazem parte do grupo da elite do futebol brasileiro, até eles passam por problema de má gestão. Tanto que o Bahia veio depois de 7 anos, agora subiu para a primeira divisão e não está estruturado financeiramente, diga-se de passagem, e o Sport está aí penando na segunda divisão. E você pega um clube como o Santa Cruz, que tem exatamente uma torcida que tem, e na quarta divisão. Na Série D, como é que se explica? Eu não conheço, mas a média de mais de 30 gestão. mil pagantes na Série D do ano passado, quarta divisão, né? Jorge, Remo e Paysandu, clubes de grandes torcidas. O Remo nem disputar a Série D vai esse ano. Fazer uma rodada final, Zé, que estamos na rodada final de perguntas, abrindo espaço para você. É isso aí. Esse jogador que o senhor está procurando para reforçar o clube, o senhor está procurando através desses famosos empresários, famosos intermediários, que o torcedor nosso assinante acabou de perguntar? Zé, não tem como você tergiversar no futebol a respeito dessa situação.
qualquer garoto de 15, 16 anos hoje tem um agente. Não tem como. Você, na hora que você for direto ao jogador, ele diz, presidente, por favor, procure o meu procurador, o agente. Não tem como. E isso aí não tem dúvida que são realmente com ele. Eu até acho o seguinte, que tem agentes e agentes, né? Tem pessoas honestas, sérias, pessoas decentes, que têm um bom comportamento, mas também tem outras que deixam um pouco a desejar. Aí os agentes eles cresceram muito na ineficiência dos próprios dirigentes, né? Sim. O amadorismo dos dirigentes foi que fomentou o crescimento dos agentes. Mas queria perguntar ao presidente Evandro, deve ser um anseio aí imenso da torcida do Ceará, que é a questão do estádio. Vem se falando nos últimos tempos aí que o Ceará iria realmente partir para a construção do seu próprio estádio. E num momento que se está sofrendo com a questão do estádio, que o Castelão está fechado, o presidente Vargas está parcialmente reformado, ainda não está na sua plenitude, e o Ceará está sofrendo com isso, porque é um time que costuma levar uma grande massa aos estádios. O que é que tem de concreto aí nessa pretensão do Ceará de fazer do Carlos de Alencar Pinto um real estádio de futebol? E que tipo de estádio está sendo pensado para lá? Presidente, o Antônio Vitor, de Fortaleza, faz uma pergunta na linha do PC também. Ele pergunta, a atual sede do Ceará deveria ser transformada em um centro de treinamento e a construção do nosso estádio em outro bairro? Ou o Ceará não precisa de estádio próprio porque logo vamos ter o Castelão? Bem, nós, concretamente, o que existe é uma negociação com um grupo. Nós ainda não podemos divulgar, mas existe já um diálogo nesse sentido. Esse grupo é estrangeiro? É um grupo estrangeiro que poderá ser no Ceará ou em outro local. Por quê? Por que existe isso? Porque nós do Ceará, o PC conhece bem a nossa realidade, o nosso centro de treinamento foi uma doação por uso e fruto ad eterno por uma família, um dos fundadores. Família Pinto, né? A família Pinto, que doou para o Ceará. Então, devido a isso, a gente tem essa questão judicial, né? Se realmente vai dar para fazer lá ou em outro espaço que não seja lá. Mas nós temos essa pretensão, nós estamos conversando, dialogando, se não for no Ceará, no outro local. Mas a gente acredita que isso aí nós vamos dar um upgrade. Tem um prazo aí? A gente quer até 2014. Ele pronto, quer inaugurar em 2014. Até 2014. Com a capacidade do estádio? Nós queremos um estádio para capacidade de 25 mil pessoas. Essa é a nossa pretensão. Até o ano do centenário, o senhor acha que é possível? Nós estamos negociando, estamos trabalhando nesse sentido. É claro que não é fácil, porque hoje um assento de um estádio de futebol, vamos botar aí que esteja na faixa de talvez 6 mil, 7 mil reais um assento, que é o custo do estádio. Você põe aí, vamos botar 7 mil reais. 7 mil vezes 25 dá 150 milhões, é isso? Tem estádios 75 milhões. Tem estádios da Copa que já passou. De 1 bilhão, hein? De 11 mil. 11 mil custo do assento. Então, um custo de um assento de 11 mil. Vamos botar que seja 7 mil, 6 mil. Então, não é um valor, que realmente, aquela coisa, lá no Ceará tinha aquela coisa, faça uma campanha para o torcedor vir, dar uma saca de cimento, outro dar um ferro, isso não sai do canto. Isso já passou esse período, essa fase de você querer. Não dá. Passou e não se construiu. Não se construiu. Com detalhe, não se construía. Rafael. Falando, a gente já projetou, né, esse Ceará para o ano do centenário, com o presidente à frente, ou quem sabe à frente ainda do clube. E querendo saber, assim, você veio de fora do futebol, apesar de ter sido diretor do clube na gestão anterior. Eu queria saber, assim, o que fez, né, você é um torcedor de arquibancada, parar e pensar assim, eu quero participar disso, ser parte disso. Como é que foi o início da sua trajetória para transformar o Ceará nesse clube da elite do futebol brasileiro? Nós tínhamos um projeto de categoria de base lá no Ceará, um projeto social, onde nós atendíamos em torno lá de 120 crianças e adolescentes na faixa de 11 até 18 anos. Não era nada para empresariar jogador, não. Era um bairro onde eu morava próximo e como eu sempre fui apaixonado por futebol, a gente ajudava. Tinha uma escolinha, a gente tinha uma estrutura mínima lá, com um treinador, com um preparador físico, e a gente dava o lanche, a gente dava no Dia dos Pais, nessas datas mais importantes, a gente sempre estava comemorando com eles. Isso aí chamou a atenção de alguns clubes, dentre eles o Ceará.
E as pessoas do Ceará foram lá, viram e gostaram, aí pegaram um jogador, depois pegaram outro jogador, aí lá pelas tantas, vem aqui, Evandro. Eu fui lá no Ceará e comecei nessa relação. Quando eu menos esperei, eu já estava dentro do clube e não estava mais dando atenção ao projeto. Tanto é verdade que depois o projeto fechou, que eu não tive mais condições de tocar, e eu estava dentro do clube. Eu acho que o que me levou assim, a entrar no mundo do futebol, primeiro, a paixão que você tem pelo futebol, pelo clube que você gosta, primeiro isso. E segundo, tem aquela coisa do futebol que quanto mais você sofre, mais você quer estar lá dentro para mostrar que pode reverter o quadro. E nós estávamos nesse período de sofrimento, daquela coisa de o nosso rival ganhando tudo. O nosso rival, na última década, ganhou praticamente tudo dentro do estado, a nível local. Ele teve 2 acessos e estavam fazendo um belo trabalho. E, graças a Deus, hoje o momento é outro. O momento da gente, eu acho até que, se eu não for muito petulante, o PC pode me dizer, eu acho que o momento, mudou um pouquinho. Hoje nós estamos numa situação... Mudou um E pouquinho? esse título mudou bastante, né? E esse título de 2011, ele tinha um peso muito grande, porque seria o 40º título de um dos dois, né? Ah, tá. E Vocês chegaram na frente, sendo né? penta em cima de mim. Não, Eu e, já ele- tinha- e tinha um detalhe que o Evandro tinha uma dívida para com ele mesmo, porque embora tenha tido um sucesso grande aí em nível nacional, 2 acessos e tal, ele não tinha ganho Faltava nada. um título, Faltava né? um título, e ninguém Não sobrevive conseguiu, né? no futebol sem gritar Tem é que ter, campeão alguma exatamente. vez. Né? Presidente, a minha última pergunta eu passo para o sócio Premier, que o sócio aqui tem prioridade. Eu agradeço muitíssimo pelas perguntas. Vieram muitas perguntas mesmo. Torcedores do Brasil inteiro, do Ceará. Eu encerro a última pergunta com o Robson Santos de Castro, que mora em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Ele pergunta: Evandro, quais são os planos para o Ceará crescer mais ainda no cenário brasileiro e internacional? Isso para que as pessoas possam ver o Ceará como um time grande e não como uma zebra. Bem, eu acho que dar continuidade ao trabalho de forma honesta, de forma transparente, principalmente, contratando e honrando com todos os compromissos da gente, o primeiro passo. Certo? Segundo, fortalecendo o clube nas suas raízes, na sua categoria de base, principalmente. E terceiro, a gente ter muita, mas muita competência e sorte para a gente conseguir, com os recursos que nós temos, contratar grandes profissionais para a gente conseguir se sobressair e fazer a diferença. A desigualdade, entre aspas, existente, a gente diminuir, principalmente. Encurtar distâncias, Encurtar a distância, a gente conseguir grandes resultados. Você só consegue realmente crescer no futebol se você se projetar com resultados positivos. Se não for com resultado positivo, ninguém se projeta. Se o Ceará não tivesse subido, nem aqui eu estava. Se o Ceará não tivesse se projetado, nem aqui eu estava. Então você só se projeta como? Tendo bons resultados. Não adianta você pagar tudo e não ganhar nada. Não adianta. Você tem que ganhar tudo. O futebol é tão difícil que você tem que ganhar tudo e ainda por cima, no final, ser campeão. Senão, não adianta absolutamente nada. E é isso que a gente está tentando. Fazer um trabalho sério, transparente, honrando com tudo e tendo a capacidade e a competência de gerir os recursos do clube, contratando os melhores profissionais. Se E manter tendo resultado. Exatamente. Se manter na elite é fundamental. É né? isso. Se manter na elite é fundamental. Nós temos que nos manter. Eu acredito que se o Ceará se mantiver para o próximo ano, e estamos trabalhando para isso, nós vamos dar um grande salto para nos tornarmos um grande clube do futebol brasileiro, porque aí será um outro momento, um novo momento no futebol brasileiro. O futebol brasileiro está passando, ele vai ter a meu ver, ele vai ter uma reviravolta. Nesses próximos 2, 3 anos, ele vai ter uma reviravolta, principalmente com a questão desse contrato de televisionamento que está aí se findando, e enfim, toda essa negociação que está passando. A torcida e apoio ao Ceará não falta, né? Não A tem torcida cearense Nós é temos fantástica. uma torcida Fantástica. fiel, uma torcida... Eu só tenho que agradecer ao nosso torcedor por tudo que ele tem feito, principalmente desde o dia Então que o senhor vai ter a oportunidade agora, chegando ao final do camarote, de dar o seu recado final, como é tradição aqui no nosso programa, para a torcida do Ceará Sporting Clube. Agradecer ao torcedor, agradecer por tudo que ele tem feito pelo clube nessa nossa trajetória e dizer que o trabalho não pode parar, o trabalho tem que continuar.
de forma sempre muito equilibrada e serena. E dizer, continue acreditando no seu clube, continue nos prestigiando o Ceará, principalmente fazendo o torcedor oficial, participando dos programas do Ceará. Então, é essa mensagem que eu passo e pode ter certeza, nós vamos chegar ao final do ano, esse ano de 2011, assim como foi em 2010, conseguindo um feito que é permanecer não só na elite do futebol brasileiro, como tendo uma bela participação na Série A. Obrigado, presidente Evandro Leitão, por sua presença e boa sorte ao Ceará no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Quero agradecer as participações do José Maria de Aquino, do Paulo César Noronha e do Rafael Rezende por participarem desse Camarote edição número 10 sobre o Ceará. E é claro, a você, sócio Premier, que mais uma vez nos ajudou a fazer esse programa com as suas perguntas e a sua audiência. Camarote volta em julho com um novo convidado. Obrigado, um abraço a você e até lá.